Sabe aquela pergunta que às vezes bate fundo naqueles dias difíceis? Por que eu nasci? Quem nunca, né? Nossa, sim. Uma pergunta bem universal, eu acho. Pesada. Pois é. E hoje a gente vai mergulhar justamente nisso, olhando para Jeremias capítulo 20. O material que a gente usou para preparar descreve esse capítulo como o momento mais sombrio do profeta. A tal noite escura da alma dele, sabe? Exatamente. É uma análise bem focada nesse texto específico, explorando essa angústia profunda. Isso. E o nosso objetivo aqui é tentar entender melhor essa mistura toda, de sofrimento por ser fiel, de briga com Deus, de angústia, usando a história do Jeremias mesmo como guia. Tem muita coisa aí pra gente desvendar, então, bora lá. Vamos sim. Bom, a coisa já começa tensa, né? Jeremias leva uma surra de um cara chamado Pazur, que era o chefe da segurança do templo. Sei, uma figura de autoridade religiosa, né? Exato. E não foi só uma bronca. Foi agressão física mesmo, espancamento, e depois ele foi preso num negócio chamado tronco. Que a análise que a gente viu detalha bem, né? Não era só ficar preso, era um instrumento que torcia o corpo todo, devia ser agonizante. Imagina. E por que tudo isso? Bom, basicamente porque Jeremias não se calava. Ele falava o que Deus mandava, né? Confrontava o pecado do povo, dos líderes, e aí a aplicação que o texto faz é direta, assim. Ser fiel à palavra nem sempre traz aplauso, né? Muitas vezes atrai oposição, a verdade incomoda. Faz todo sentido. Essa fidelidade que gera conflito é um ponto-chave aqui. Tanto que, mesmo depois de solto, Jeremias não recua. Ele vai lá e confronta o Pazur de novo. É verdade. Profetiza que o nome dele vai mudar para Magor-Missabib, que significa terror por todos os lados. E ainda anuncia o castigo que viria pela Babilônia. Acho que é a primeira vez que ele cita a Babilônia, né? Isso mesmo, é a primeira vez que o nome do invasor aparece explicitamente na boca de Jeremias. Forte isso. Muito. Mas aí, logo depois dessa demonstração de força, o tom muda completamente. A gente entra num lamento muito, muito pessoal de Jeremias para Deus. Ah, sim. A parte do Senhor, tu me enganaste ou me persuadiste. Exato. Ele fala, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Parece uma acusação bem dura, né? Quase um desabafo contra Deus. Como que a análise que a gente tem lida com essa linguagem tão crua? Olha, é um ponto crucial. A interpretação que o material traz sugere que essa palavra hebraica, traduzida às vezes como enganaste, pode também significar seduziste, persuadiste, atraíste. Então, a sensação do Jeremias, segundo essa leitura, não seria de ter sido enganado com uma mentira, sabe? Mas de ter sido irresistivelmente atraído, compelido por Deus para essa missão. Quase sem escolha. Entendi. Tipo uma força que ele não conseguiu resistir. Isso, e aí ele desabafa com uma honestidade brutal mesmo, né? Falando que virou motivo de piada, que todo mundo zomba dele o dia inteiro por causa da palavra que ele prega. Essa honestidade é impressionante. E a pressão era tanta que ele confessa que pensou em jogar a toalha. Não vão mais falar no nome dele. Já pensou? Um profeta querendo desistir. Exato. Mas aí vem aquela imagem poderosa, né? Ele diz que não consegue porque a palavra de Deus queima dentro dele. Como fogo ardente nos meus ossos. Uau! E como se não bastasse o conflito interno, ele ainda ouvia, né? O material ressalta isso, as fofocas, as conspirações, vamos denunciá-lo. O versículo 10 fala disso. Que situação. Mas aí, no meio desse poço de angústia, tem uma virada. Tem. E é fascinante como a análise destaca esse contraste. Do fundo do lamento, ele grita, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Uau! Ele se agarra àquela promessa lá do início, de Jeremias 1, que Deus estaria com ele para livrá-lo. É uma mudança de chave muito rápida. Um lampejo de fé absurdo no meio do caos. Ele reafirma que confia na justiça de Deus e o mais incrível para mim, ele chama pro louvor, mesmo na dor. Exato. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado. É muito forte isso. Só que essa montanha-russa não para aí, né? A gente pensa, pronto, agora ele se reergueu. Pois é. Mas logo em seguida, o texto mostra ele mergulhando de novo. Talvez ainda mais fundo. Ele amaldiça o dia em que nasceu, deseja nunca ter existido,
É chocante. É muito chocante. Mas a interpretação que o material oferece é bem interessante aqui. Não é vista como falta de fé, sabe? Não. Não. Pelo contrário, a análise sugere que é, na verdade, um sinal de profunda intimidade e honestidade com Deus. É como se ele não tivesse mais filtros. É a vulnerabilidade total ali, na frente de Deus. Entendi. Poder ser totalmente real, mesmo que essa realidade seja horrível naquele momento. Exatamente. Isso levanta uma questão importante que o material explora. Como que a fé pode abrigar uma dor tão extrema assim? E a conclusão é que sim, pode. Deus acolhe esse tipo de lamento, essa crueza toda. Isso muda a perspectiva. Muda. E a perspectiva final que essa análise traz é que, apesar desse grito de desespero todo, o nascimento de Jeremias não foi um acidente, um erro. Tinha um propósito divino ali desde sempre. Mesmo que ele não conseguisse ver naquele momento. Exato. E essa convicção se conecta com uma esperança maior, né? Que o sofrimento, por mais terrível que seja, não é o fim da história. A análise liga isso à vitória de Cristo, mas a gente pode pensar numa perspectiva mais ampla de redenção, de um plano maior que transcende a dor imediata. A dor não tem a palavra final. Entendi. Então, resumindo essa nossa conversa sobre Jeremias 20, o que a gente vê é esse choque, né? Entre ser fiel e sofrer horrores por isso, um conflito interno gigantesco, uns lampejos de fé incríveis e, ao mesmo tempo, um desespero absoluto. Tudo junto. Exatamente. A ideia central que fica dessa leitura é: essa noite escura é real, acontece mesmo com quem tem fé, mas ela não é o ponto final. E essa honestidade radical na dor, essa permissão para ser vulnerável diante de Deus, faz parte do caminho, não é um desvio. Muito bom. E para a gente fechar, fica talvez uma reflexão, né? Como que essa permissão para expressar uma angústia tão visceral como a do Jeremias consegue conviver com uma fé tão profunda? O que essa tensão toda nos ensina sobre nossa relação com o divino, principalmente nos momentos de crise? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.